Gente, olha aqui a situação do rio Itacoaí. Cheio, mano. É água. E caindo mais ainda. Hoje eu vou mostrar pra você uma espécie de budó que tem aqui na nossa região. Que ele é pouco conhecido, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é a cabeça dele, tá? Aí dá pra ver aí, ó. Ele tem uns bigodezinhos. Eu vou pôr ele na água de volta, tá? Por causa que ele... pôr ele no habitat dele. Repara só como é o bigode que ele tem aqui, ó, gente. Ele tem bigode aqui. É impressionante esse bodazinho aqui. Olha, dá pra ver aí na água aí como é que é a barba dele aqui, ó. Vou soltar ele porque ele tá precisando ir embora. Esse cara aqui eu criou ele desde pequeno. Esse aqui é Matiz, ele.